Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos falar do telescópio espacial James Webb, que fez uma descoberta, mais uma, para sua lista aí infindável de descobertas espetaculares. Dessa vez, ele descobriu 6 novos mundos, planetas errantes, que a gente fala. Embora falar planeta errante é meio que a mesma coisa, porque planeta já é um objeto errante, se você pegar lá na origem da palavra. Mas a gente chama assim, planetas errantes, planetas órfãos, planetas que não orbitam nenhuma estrela, flutuando aí pelo universo, numa nuvem de gás molecular ali, numa nuvem, numa nebulosa, onde se forma bastante planeta. Uma descoberta espetacular que coloca ali, para o entendimento dos astrônomos, pode facilitar, pode ajudar a entender melhor como planetas se formam e como estrelas também se formam. Vamos entender essa história toda? Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Alguns recados aqui antes, agora que nós não temos mais o nosso querido X ou Twitter, vamos aproveitar alguns recados. Primeiro de todos, você já sabe, 29 de setembro, Teatro Clara Nunes, Shopping da Gávea, Rio de Janeiro. Estarei lá com a apresentação Será que estamos sozinhos no universo? Vou fazer algumas colocações ali, principalmente depois do programa lá que eu participei com o professor Alberto, lá junto com no Vilela, sobre a origem da vida. Vou fazer algumas mudanças aí, vem uma apresentação totalmente renovada para a galera. Então, se fosse você do Rio de Janeiro, regiões ou do Brasil todo que estiver pelo Rio, não perca. Será que estamos sozinhos? Vai ser legal demais, conto com todos vocês, link está aí para a descrição. Vá lá também no Space Today Plus, baixe ele, use ele à vontade, da maneira como você quiser. Tem muita coisa ali para você que está sedento por informações do mundo da astronomia e da astronáutica. Melhor caminho, spacetodayplus.com.br. O lançamento da Polaris Dawn, para quem está vindo aqui nesse vídeo, ficou para a madrugada do dia 4 de setembro, a famosa madrugada de terça para quarta-feira, isso mesmo. É aí que vai acontecer a Polaris Dawn. Os lançamentos voltaram ao normal, transmitimos alguns aí, e agradecer aí, todo mundo ficou preocupado, como que nós vamos transmitir agora, mas vai ter seu jeito, fique tranquilo aí que nós daremos seu jeito, beleza? Recadinhos dados, vamos ao vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo, e vamos falar do telescópio espacial James Webb. Mas antes, precisamos fazer uma introdução a esse tema. Você que está chegando aqui agora, talvez nunca tenha ouvido falar nesse tipo de objeto. Existe um tipo de objeto, a primeira vez que ele foi descoberto foi ali pelos anos 2000, os astrônomos descobriram objetos com massa planetária, ou seja, seriam planetas, só que na hora que eles procuram pela estrela, eles não veem estrela nenhuma. Seriam planetas que estão vagando pelo universo, eles não estão orbitando nenhuma estrela. Esses planetas acabaram recebendo o nome de Rogue Planets, que a gente chama. E aí você pode traduzir de diversas maneiras. Planetas errantes, como eu falei no começo, é um termo meio estranho, porque a própria palavra planeta já queria dizer errante, Lá os antigos, quando olhavam para o céu, eles viam as estrelas e viam alguns objetos vagando no meio das estrelas. Esses eram os planetas que eles eram objetos errantes que acabaram recebendo o nome de planeta, que quer dizer um objeto errante. Então, tudo bem, muita gente chama de planetas errantes, que são planetas que vagam aí pelo universo sem orbitar estrela nenhuma, ou planetas órfãos, planetas também que não têm estrela nenhuma
ao seu redor, ou tem um nome agora que vem sendo usado, né? Que é um nome muito mais técnico, digamos assim, que com o passar do tempo esse nome acabou sendo adotado. É um nome bem astronômico para isso, e eles são chamados de FFPMO, que seria Free Floating Planetary Mass Objects, ou seja, objetos com massa planetária que flutuam livremente. Quer dizer que eles não são objetos que parecem planetas e que flutuam pelo universo sem orbitar estrelas nenhuma. Os primeiros foram descobertos ali no ano 2000 e até agora já descobriu aí cerca de uma centena, né, desses objetos. O lance é que os cientistas estimam que deve existir aí pela nossa galáxia nada mais, nada menos do que 2 trilhões desses objetos vagando por aí. Muito bem. São fáceis de detectar? Não são, porque são objetos que, por ser objetos, como eu falei, de massa planetária, eles não possuem um brilho próprio. Então eles não produzem, né, brilho, energia, nem nada por fusão nuclear. Não são uma estrela. Então estrela é fácil de você detectar por conta disso que ela tem o brilho. O planeta, normalmente, ele reflete a luz da sua estrela. E os planetas errantes, como que a gente detecta eles? Muito bem, existem alguns métodos, tá? Um dos métodos mais famosos é usando microlente gravitacional. Então você, em vez de você usar uma lente gravitacional, que é um aglomerado de galáxia, você usa estrelas e pela variação que sofre ali, você consegue detectar esses objetos. Ou até mesmo por imageamento direto. Então você pesquisando determinados locais no infravermelho, e aí é que entra o James Webb na parada, porque esses objetos eles vão brilhar no infravermelho. Por quê? Porque existe algum calor que está emanando desse objeto ainda, que a gente não consegue ver lá na luz visível, mas no infravermelho ele aparece. Então tem essa técnica também que é de imagiar esses objetos. Então, isso são o que a gente chama de rogue planets, ou planetas errantes, ou planetas órfãos, ou qualquer tipo de nome aí que você queira dar, né? Em inglês é tudo muito mais fácil, eu falo, né? Porque depois que você começa a traduzir, começa a dar muito problema de semântica, né? A astronomia, ela vive muito disso. Muito bem. O que acontece então? Estava lá o James Webb observando uma nebulosa, uma jovem nebulosa conhecida como NGC 1333, que na verdade é uma região, uma nebulosa, onde você está formando muita estrela. Ela está a cerca de 1000 anos-luz de distância da Terra, ou seja, relativamente próxima, e está ali na constelação de Perseus. E aí, o James Webb foi lá e estava olhando para essa nebulosa. O problema é que, ao olhar com mais detalhe, usando o poder do James Webb, os astrônomos descobriram uma coisa sensacional. Eles descobriram 6 objetos que estão ali nessa nebulosa flutuando livremente, que tem massa planetária, os nossos queridos planetas errantes. Esses objetos que eles detectaram seriam gigantes gasosos, entre 5 e 10 vezes a massa de Júpiter. Olha só que interessante. O problema é que, embora eles tenham entre 5 e 10 vezes a massa de Júpiter, eles seriam os menores objetos já encontrados desse tipo. E aí entra na história toda um outro tipo de objeto, que são as anãs marrons. As anãs marrons, para quem não sabe, é um objeto que ele está ali entre um planeta e entre uma estrela. O problema é que a anã marrom, o limite, a gente tem determinados limites para esses objetos. E o limite das anãs marrons é ali entre 13 e 15 vezes a massa de Júpiter. E esses estão entre 5 e 10 vezes a massa de Júpiter. Então, seriam como se fosse algo antes da anã marrom nessa linha aí, nessa timeline evolutiva. Então, isso é muito interessante. Só o James Webb para conseguir descobrir isso graças à sua sensibilidade, né? A sensibilidade das suas observações, principalmente no infravermelho, e isso foi assim realmente impressionante.
os astrônomos conseguiram então, né, eles confirmaram a natureza desses objetos e eles viram que eles podem nascer, e isso é muito importante, de duas maneiras diferentes, ou seja, pela contração de uma nuvem de gás e poeira, que é do mesmo jeito que se formam estrelas, e em discos de poeira ao redor de estrelas jovens, como Júpiter se forma. Então isso é muito interessante, porque são objetos que têm massa planetária, mas eles podem nascer como uma estrela ou podem nascer como um planeta. Muito bem. De todos esses aí, dos 6 que o James Webb descobriu, ele fez uma descoberta ainda mais interessante. Ele descobriu o mais leve de todos eles, que tem aí cerca de 5 vezes a massa de Júpiter, ou 1.600 vezes a massa da Terra. E, além disso, não só isso, ele descobriu a presença de um disco empoeirado ao seu redor, indicando que esse objeto ele esteve prestes a virar uma estrela, já que a poeira ali, né, gira em torno de gira em torno de estrelas, onde a gente encontra esses discos. Os discos também, né, de acordo com os astrônomos, são um pré-requisito aí para a formação de planetas, sugerindo que as observações também podem ter implicações importantes para potenciais mini-planetas. Eles usaram o NIRS, que é um espectrógrafo, né, do infravermelho próximo, para fazer tudo isso. Então, isso é muito interessante, tá? Esses objetos, eles têm uma massa, como a gente vê, que não chega a ser de uma estrela, mas é maior do que o maior planeta que a gente conhece. A anã marrom é umas 13 vezes maior do que Júpiter. Para virar estrela, aliás, um ponto importante aqui, né? Muita gente fala que Júpiter é uma estrela que não deu certo e tal. Para virar uma estrela, Júpiter teria que ter 80 vezes a massa que ele tem agora. Então, você tem lá os limites. Para virar estrela, 80 vezes a massa de Júpiter. Para ser uma anã marrom, entre 13 e 15 vezes a massa de Júpiter. E agora, descobriram esses 6 mundos que têm entre 5 e 10 vezes a massa de Júpiter. Ou seja, são menores que as anãs marrons, são os menos massivos já encontrados. Um deles é o menos massivo de todos até hoje, com 5 vezes a massa de Júpiter, e esse tinha um disco de poeira ao seu redor. Então, a gente pode ser que os astrônomos estejam agora observando um estágio fundamental no processo de formação tanto de planeta como de estrela. E, como eu falo sempre, né? Esses processos todos são processos que duram milhões de anos, às vezes dezenas de milhões de anos. São processos que, embora a gente saiba, de maneira geral, os detalhes a gente não sabe, e é como se a gente tivesse um grande quebra-cabeça para a gente montar. E aí você vai tendo as pecinhas. Então eu sei que tem a contração da nuvem de gás molecular, opa, tá aqui. Eu sei que tem um planeta, eu sei que tem uma anã marrom, que é 15 vezes a massa de Júpiter. Eu sei que para Júpiter virar uma estrela tinha que ser 80 vezes a massa de Júpiter. Só que eu tenho planetas, que eu tenho Júpiter aqui numa outra pecinha, e agora eu estou colocando pecinhas aqui no meio. E é assim, montando todo esse quebra-cabeça, que os astrônomos vão tentar aí conseguir resolver grandes questões sobre a formação de planetas e também sobre a formação de estrelas. O que eles falaram aqui, ó, nos próximos meses, a equipe vai estudar mais da atmosfera desses objetos, né, e vai comparar com as anãs marrons mais pesadas e com os planetas gigantes gasosos. Eles também ganharam mais tempo no James Webb para estudar objetos semelhantes com discos empoeirados para explorar a possibilidade de formar mini-sistemas planetários. Olha só que legal, semelhante ao quê? Ao que acontece com Júpiter e Saturno. Pode ser que Júpiter e Saturno tenha sido um mini sisteminha planetário. Aquelas luas todas que tem Júpiter e Saturno, na casa de centenas de luas, elas podem ter surgido do quê? De discos que foram formados neste momento. Olha só que coisa interessante. Então, é muita coisa que o James Webb ajuda a gente a descobrir. Por isso que ele está lá, não é à toa. Como eu falei no outro vídeo aí, né? Ele não quebrou a cosmologia, ele não destruiu o Big Bang também, que o pessoal gosta de falar. E agora ele está jogando uma luz nova aí sobre a formação de planetas, a formação de estrelas e a identificação desses planetas errantes do Rogue Planets. Ou seja, mais uma grandiosa descoberta do James Webb com imagens maravilhosas, porque a imagem que ele fez dessa NGC 1333 é uma imagem realmente maravilhosa. Vocês vão ver aí,
É muito detalhe que o James Webb consegue registrar. Beleza? Pessoal, esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!